Quando dizemos nadis, não estamos falando dos 72 mil, porque esses 72 mil são apenas um ramo dos dois nadis básicos, o Pingala e o Ida. 36 mil se ramificam do Pingala, 36 mil se ramificam do Ida. Esta é a fisiologia energética de um ser humano. Quando dizemos Nadi Shuddhi, estamos falando de purificar fundamentalmente o Pingala e o Ida, para que o sistema energético funcione em equilíbrio. Existe uma conexão entre sua respiração e sua estrutura mental. Trazer equilíbrio ao seu pensamento é um passo muito importante que você precisa dar, se quiser trazer equilíbrio à sua atividade, sua emoção e os resultados de sua vida. E o impacto que você causa na vida de outras pessoas, Nadi Shuddhi desempenha um papel importante. Como praticar Nadi Shuddhi? Ela irá demonstrar. Por favor, observe. Sente com as pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Olhos fechados. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre os dedos, médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso. Concentre-se em sua respiração. Então, quando você faz o Nadi Shuddhi, o mais importante é inspirar e expirar completamente, da forma mais lenta e gentil que for possível para você. Você não deve fazer nenhum som ao expirar ou inspirar. Então, para que isso aconteça, você só precisa se lembrar de um ponto básico para que o Nadi Shuddhi aconteça por si só. Você sempre mudará após cada expiração. Então, isso significa, qualquer que seja a narina que você inspira, será a mesma que você expira. Faça Nadi Shuddhi por no mínimo 4 minutos. Algumas correções para a prática. Não mantenha a mão esquerda na coxa. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo. Para esclarecer, na mão direita, você usa apenas o polegar e o dedo anelar. O anelar e o dedo mínimo permanecem retos e juntos mantendo contato. Dobre o dedo médio e o indicador. Se você não for capaz de mantê-los retos, faça o melhor que puder. Além disso, há uma tendência de manter a cabeça abaixada ou virada para um dos lados. Inconscientemente, seu rosto pode se inclinar para um lado ou para outro. Sua cabeça deve estar reta. Se você mantiver isso, seu sistema chegará a um equilíbrio muito rapidamente. Certifique-se de não estar pressionando com muita força a parte inferior da narina. Localize o osso septal na sua narina direita, apenas 1 milímetro abaixo. Se você colocar o polegar com uma pressão mínima, você pode bloquear a narina de forma eficaz, então nenhum ar poderá escapar. Certifique-se de que você não está respirando superficialmente, fazendo respiração natural, ou prendendo a respiração. Faça uma completa inspiração e uma completa expiração. Vamos fazer Nadi Shuddhi juntos agora. Sente-se numa postura de pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Se você não conseguir se sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, cruzando as pernas na altura dos tornozelos. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre o dedo médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato.
Feche os olhos. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso até pedirmos que você pare. Concentre-se na sua respiração. A respiração é uma completa inspiração e uma completa expiração. Faça da forma mais devagar e gentil que puder. Esteja certo de que sua coluna está confortavelmente ereta. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Continue focado na sua respiração. Termine com uma expiração pela narina esquerda e pare. Por favor, devagar, abra os olhos. Peace is not the ultimate goal of life. It is the most fundamental requirement. If you hold it as the ultimate goal in your life, you will only rest in peace. Veja, esta é a natureza de um ser humano. Seja do que for que você esteja desprovido, você acha que esta é a coisa mais importante? Aquilo que você não tem, naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por 2 dias, comida será Deus, sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por 2 minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que naquele momento esteja lhe faltando, aquilo se torna, assume se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, 1 minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado? Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for. Quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro, sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal, quero dizer, normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola e eu não conseguia acreditar que
Eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida, porque eles estavam no segundo ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não... É claro, agora todos eles mudaram para só. Eu estava em Chicago há apenas uns, você sabe, 8 dias. Faz 2 dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, 8 dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é... Mesmo uma formiga, que tem 1/1000º do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens, de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... Não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz disso. Todo o gênio humano foi sufocado até a morte, simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver, o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver, qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida? Porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais.
Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então é muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel estava impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, DishNet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dodarshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. O mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual,
Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina? Ela vem à tona sem motivo? Então, essas coisas as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona, é exatamente o modo como a substância kármica é, porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona. Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência, com o qual pode se tornar livre, ou então outra maneira é que ele precisa transformar suas energias, elevar-se a níveis mais altos de consciência. Geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los, eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. As pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes, simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis, elas mudaram. Se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso? De novo e de novo? Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida. E tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada. Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Shiva diz: quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente e ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Sushumna Nadi, e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente a energia amadurecerá num curto período de tempo, e a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado. Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso. Se você abrir a boca, você é um tolo. É assim que você será. Mas é bom ser assim porque isso é fácil de conseguir. Isso é fácil de conseguir, tudo o que você precisa é de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode
simplesmente brilhar? Então, temos muitos assim, não os nomeamos, você não vai procurá-los. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Você tem o brilho de um ser iluminado, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Um dia, quando um monge zen Tanzen e outro jovem monge que estavam viajando encontraram uma bela jovem incapaz de atravessar um riacho profundo em pleno fluxo. Tanzen se ofereceu para ajudá-la e a carregou pelo riacho. Ele se despediu da senhora e os monges continuaram sua jornada. Depois de alguns dias de viagem, o monge mais jovem se virou para Tanzen e, com uma voz muito perturbada, perguntou: "Pensei que nós, monges, deveríamos evitar as mulheres. Por que você a carregou assim?" Tanzen respondeu: "Que mulher?" "Ah, você quer dizer a mulher lá atrás? Eu a coloquei no chão há muito tempo. Você ainda a está carregando?" O que Tanzen quer dizer quando diz que o jovem monge ainda a carrega? A natureza da mente é tal, a razão pela qual as pessoas estão tendo dificuldades em suas vidas é que elas não fizeram nenhum esforço para entender a natureza de suas mentes. Um aspecto fundamental da mente é que quando você diz, "eu não quero", isso se torna a natureza de sua mente? Isso se torna o conteúdo principal de sua mente? Se você diz, "não quero pensar em macacos", e você faz um voto que de agora em diante não vou pensar em macacos, o dia inteiro você estará pensando apenas em macacos? Se você não fez tal voto, provavelmente nunca pensará em macacos a menos que os veja. Portanto, ser um monge, ser um brahmachari, não é fazer um voto de que não tocarei em uma mulher. Você assumiu um certo compromisso de alcançar algo mais elevado em sua vida, de tocar outra dimensão onde as coisas mundanas não terão sentido para você. Mas se isso não aconteceu, você está tentando fazer isso como um voto rígido? Você acha que por não tocar em uma mulher você se tornará um brahmachari ou um monge? Não é isso? Aspirando por algo mais elevado, você se tornará um monge. Você está constantemente aspirando por algo elevado, então você não olhou para o que está ao seu redor. Isso é diferente. Mas você dizer que eu não vou olhar para isso, irá encher sua mente com isso. Então uma mulher precisava de ajuda, ele a ajudou, deixou ela lá e partiu. O outro não tocou na mulher, mas agora está ocupando a sua mente por 2 dias, e ele não consegue deixá-la para trás. Então aquele que fez o que era preciso, deixou a mulher lá. Aquele que está tentando evitar a mulher está completamente ocupado disso o tempo todo. Portanto, não se trata de uma mulher, não se trata de uma coisa, trata-se de entender a natureza de sua mente. Se você disser, "eu não quero isso", apenas isso acontecerá, porque nesta mente não há subtração ou divisão. A força, você não pode tirar um único pensamento de sua mente. O que quer que você tente fazer, há apenas mais um. Adição e multiplicação acontecerão. Não há subtração e divisão em sua mente. Portanto, você não pode retirar à força um pensamento específico.
É só que se sua aspiração for outra, todas essas coisas poderão evaporar. Você quer ir para o topo da montanha, você está muito focado nisso. O que está no sopé não é da sua conta. Se você está tentando desviar do sopé, como você chegará ao pico? Você nunca vai, não é? Se você evitar o sopé, como chegará ao topo da montanha? Você nunca vai alcançá-lo. Você está focado no topo da montanha, irá atravessar o sopé sem nem perceber. Então ele ajudou a mulher, não foi um grande problema. Provavelmente ele nem se importou se era homem ou mulher. Alguém pediu ajuda, ele apenas ajudou e seguiu. Mas este homem que está tentando evitar a mulher, sua mente está cheia disso. Pranavayu geralmente é responsável pela sua atividade respiratória e pelo seu processo de pensamento. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. Sua atividade respiratória e seu processo de pensamento e seu olfato serão reduzidos. Esses três são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Veja, existem diversos movimentos dentro do corpo. Cada indivíduo tem algum conhecimento disto até certo ponto. Se você for um médico, você pensa em termos de fluxo sanguíneo e outras, funções glandulares acontecendo que determinam o seu temperamento e suas experiências. Mas há algo mais profundo do que isso, que é... A primeira coisa é o movimento da energia, o movimento dos diferentes vayus no sistema. Não devem existir bloqueios. Então existem passagens vitais dentro do corpo, particularmente na região da cabeça. Se essas passagens estão bloqueadas, é um grande esforço se manter vibrante de forma exuberante. Então, nesse contexto, nós passaremos as próximas 5 luas cheias olhando para a mecânica daquilo que faz um ser humano alegre e exuberante. Qual é a mecânica? O que se deve fazer? A palavra vayu significa literalmente aquilo que se move, geralmente referindo-se ao ar. Agora mesmo aqui, você sabe, o ar está se movendo com força, você não pode ignorá-lo. Ele está movendo muitas coisas junto com ele. Portanto, esse aspecto ao qual nós nos referimos como vayu é aquilo que se move. Ele também é um elemento dentro do corpo. De uma maneira fundamental, ele se manifesta em 5 vayus básicos. Bem, se você quiser entender isso de uma forma um pouco mais profunda, eles se tornam 10. Se você quiser conhecer isso em toda a sua complexidade, eles se tornam 84. Mas eles são muito sutis, que você terá que passar muitas vidas focado nisso para entender essas coisas. Geralmente, se você colocar os 5 vayus no lugar e funcionando, as outras coisas irão naturalmente se ativar e funcionar sozinhas. O que esses vayus significam é porque eles movem tudo no sistema. Seu fogo digestivo, se ele tiver que se mover, esses pancha-vayus são necessários, a circulação deve acontecer, os nutrientes devem se espalhar pelo corpo, os resíduos devem ser removidos a nível celular. Para que tudo isso aconteça, você precisa de movimento. Se você parar o movimento, então você verá que o corpo não será capaz de sustentar a vida. Portanto, seja o fluxo pleno, ou restrito ou constipado, é para esse aspecto que nós estamos olhando. Para respirar da maneira correta, se você observar uma criança, você verá, se uma criança estiver dormindo,
verá a criança respirar de tal forma que a respiração estará em grande parte entre a cavidade da garganta até o umbigo. Ela não expande a parte inferior da barriga, ela apenas aqui e aqui. Não aqui. Alguns adultos podem ter desenvolvido o hábito de respirar pela barriga toda. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Se você produz gases abaixo do umbigo, ou seja, se você come certos tipos de alimentos, bem, nós vimos isso com aqueles que estiveram no engenharia interior. Se você comer muitos tubérculos, como batatas e outros tubérculos, você produzirá gases abaixo do umbigo. Uma vez que você produz gás ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. E a dinâmica, os níveis de dinamismo em seu sistema irão diminuir. Essa é uma das razões pelas quais aqueles que desejam meditar, aqueles que são estudantes e aqueles que precisam focar sua mente e permanecer acordados por longos períodos de tempo, não devem comer essas substâncias. Outra razão pela qual isso está acontecendo pelo mundo hoje em dia é que à medida que o mundo, quero dizer, à medida que os tolos pensam que estão se tornando cada vez mais e mais modernos, o seu alimento está ficando cada vez mais velho, mais velho e mais velho. Alimentos frescos são para os incivilizados. Se você é muito civilizado, você deve ir a um supermercado, comprar uma caixa, ela tem um plástico enrolado, pegá-lo e jogá-lo fora, sabendo muito bem que ele não pode ser biodegradado. E o recipiente é feito de outra coisa, normalmente plástico ou alumínio, ou seja o que for. Depois, se você quiser, você pode aquecê-lo no micro-ondas, o que é mais uma coisa ruim que você está fazendo, e comer. Isso deve ter no mínimo 3 meses. Não, estava na geladeira. Está conservado. E eles adicionaram conservantes para que não estrague. Isso é um erro em dobro. Agora, na tradição yógica, se você cozinhar qualquer coisa, dentro de 1h30 no máximo você deve consumi-la. Se houver determinados tipos de itens, até no máximo 4 horas está bem, para além disso você não toca. Não importa quão saboroso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada, porque então você irá desenvolver gases no sistema. Gases não apenas no estômago, isso você vai sentir obviamente, mas você desenvolverá vaios no sistema que funcionarão contra seu pranavayu, ou seja, sua atividade respiratória e seu processo de pensamento, e seu olfato serão reduzidos depois de um certo tempo. Esses 3 são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Essas são todas diferentes maneiras de ativar diferentes pranas e diferentes medidas. Portanto, uma coisa simples que você pode fazer por você é, talvez, 6, 7 minutos, digamos, você verá que há uma recarga de energia no sistema. Não crie expectativas, não existirão decepções. É como, eu jogo uma pedra para cima. Sadhguru, eu joguei uma pedra para cima. Por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima. Ela continuará seguindo para cima. É assim que funciona aqui. Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência. É só porque você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir.
A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe? Por causa das 4 rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer? Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir, antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor, não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta, da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue, então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer. Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso? Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr? Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos? Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha 2, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter 2. Porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto,
Não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima. Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início, recentemente, a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal, elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente. Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo o que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está todo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais. Mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas, você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem. Isso é tudo onde quer que você esteja, isso é tudo o que há, não é? Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, apenas pelo seu jeito de ser, elas mudarão a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou morando no ashram há cerca de 2 meses. Uau! Esse lugar é tão propício para o sadhana. Eu tenho medo de que se algum dia tiver que sair daqui ou voltar para minha casa para rever minha família, eu não consiga me ajustar. Será que quando uma pessoa vive no ashram, ela se torna inadequada para viver em qualquer outro lugar? Por que você não vê dessa forma ao viver em sua casa, no lugar que você chama de lar? Você se torna inadequado para viver no ashram? Mas eu consegui por 2 meses. Então, é assim. Você vê coqueiros. Você não vê muitos aqui, mas se você for aqui ao lado, nossos coqueiros estão se saindo bem, produzindo bem, melhor do que
Na realidade, nossa organização de produtores agrícolas, que é composta principalmente por produtores de coco e de nozes de areca, se tornou uma das 5 principais organizações de produtos agrícolas do país. Então isso significa que estão produzindo muito bem. Os cocos e as nozes de areca estão produzindo muito bem. Então vamos fazer uma coisa, pegue os mesmos coqueiros e leve-os para o topo da montanha, isso é muito bom. Será bom ter coqueiros lá em cima. Quando nós subirmos e estivermos com muita sede, ter um coco verde lá em cima será fantástico. Mas se você colocar os coqueiros lá em cima, todos eles vão murchar e morrer. Porque diferentes tipos de vida precisam de diferentes tipos de ambiente. Diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Para um ser humano florescer como ser humano, se você quer florescer como engenheiro, talvez, eu não deveria dizer isso, mas talvez, porque não estamos construindo tanto quanto deveríamos, então talvez este não seja o lugar mais propício. Se você quer crescer como médico, talvez este não seja o lugar propício, não há pessoas doentes o suficiente. Se você quer ser advogado, se você quer crescer como advogado, este não é um bom lugar, porque não há disputas o suficiente. Então você não pode crescer como advogado. Mas, se você está vendo como este ser deve crescer, ele precisa de uma certa atmosfera. O ashram é projetado para isso, não para você crescer como outra coisa. Talvez uma cidade, ou uma área industrial, ou um tribunal de justiça sejam melhor para esses outros tipos de crescimento. Mas se você quer crescer como ser, toda a atmosfera foi criada para isso. Mas se você quer crescer como ego, este é um lugar muito ruim para viver. Um lugar muito ruim. Não é bom. Você murchará mais rápido do que um coqueiro na montanha. Então, diferentes espaços são criados por diferentes motivos. Primeiro você deve decidir qual é o propósito e a direção da sua vida. Depois disso, onde ficar virá naturalmente. Aonde ficar? Você quer ser engenheiro industrial, mas você vai para a praia? Não é bom. Não há nada para fazer lá. A praia é para pessoas que estão de folga, de férias, apenas sentadas lá curtindo o mar e a areia e tudo mais. Aquele não é um lugar para se construir uma indústria. Então, para isso, você tem que estar num outro tipo de lugar. Mas você quer crescer como ser. Você não está interessado em se tornar, em crescer numa profissão, mas você quer crescer como ser. Então este é o lugar. É para isso que este lugar foi criado. Eu gostaria que houvesse milhares de lugares como este por todo o país e pelo mundo. Mas infelizmente não é assim. Porque nos últimos séculos, todo esse sistema foi desorganizado de muitas maneiras diferentes. Se você não sabe disso, se eu mencionar o nome Krishna, as pessoas vão pensar em manteiga, flauta e garotas. Mas Krishna criou mais de 1000 ashrams espirituais durante sua vida nas planícies do norte. Bem, ninguém fala disso, porque falam de acordo com seus interesses. Toda essa infraestrutura foi arrasada por causa de uma série de invasões que esta terra continuamente enfrentou por pessoas descontroladas e muito cruéis,
que destroem tudo o que não é igual a elas. Se você não é igual a elas, você está morto. Essa é a política delas. Levamos um grande golpe, mas é hora de reconstruir. Como eu disse, até 2025 teremos uma infraestrutura aqui para 10.000 pessoas praticarem sadhana por 7 meses ao ano. A ideia é construir uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial, espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7,3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque, como uma geração de pessoas, temos essa possibilidade de que, da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair. Porque um pequeno dispositivo fará o que 1 milhão deles não pode fazer. Então esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha. De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula, em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar, eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido, porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias, você está se tornando um ser. Então esta atmosfera foi criada para isso. Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar. Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho, porque algo feito pela metade pode dar problema, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso, porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana, porque o ser humano
se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho. Então você verá, onde quer que vá, você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamurosos em Mumbai. Então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadhguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos? Ou o que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim, que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise, ele vai, puf, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então, ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que, se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse... Você disse algo.